Desenvolvimento e infraestrutura. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o senador Blairo Maggi, ex-governador de Mato Grosso. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Merique. Senador, daqui no papo, no nosso intervalo, o senhor falou um pouco da MP 552, que vai talvez agravar um pouco os custos de alimentos, essa coisa do governo dar com a mão, tirar com a outra. Como é que é isso? Davi, essa história é assim. Quando começou, quando o governo perdeu a CPMF, lá atrás ainda, ele aumentou a alíquota do PIS e da COFINS das empresas. Ele se compensou lá. Só que quando ele subiu esses preços, aí os setores produtivos disseram, olha, ficou muito mais pesado do que pagar a CPMF, né? Você vai faturar mais. Então o governo criou nesse ambiente o que a gente chama de crédito presumido. O que é o crédito presumido? Tem determinados setores dos setores de produção, principalmente as pessoas físicas, eles não têm como se compensar dos impostos que pagam. Então, quando você paga energia elétrica, compra combustível, compra insumos, tudo ali dentro já tem PIS e COFINS. Então, na ponta, tu tem que compensar isso, senão vira um imposto em cascata. Então, o governo criou, na época, estudou cada um dos setores. Olha, o setor de frangos tem 50% de crédito presumido. O setor de óleo de soja tem 60%. O do leite tem 35%. E pegou e deu para as empresas esse crédito presumido para que ele, no final, devolva esse dinheiro para o setor produtivo. Quer dizer, ele tira pode compensar do preço, no pagamento do imposto. Na verdade, você não paga. Tipo assim, olha, eu tenho que pagar 100, mas eu tenho um crédito presumido de 50, eu só pago 50. E esse 50 ele volta para trás do setor para não cobrar esse imposto. Bom, agora, nessa 552, o governo resolveu fazer uma graça de novo. Ele pegou e isentou a linha branca do IPI, né, para baixar e aumentar o consumo de geladeira, fogão, não sei o quê. Foi lá no setor produtivo, no setor de alimentos, e retirou os créditos presumidos. Quer dizer, então ele está dando dinheiro para uma turma e tomando da outra. Só que isso vai fazer com que os alimentos tenham de cara, um aumento no mínimo de 4,5%, já que a PIS e COFINS somada dá 9,3%. Então, e pior ainda, na exportação, para quem está no setor de exportação, quer seja frango, quer seja ovos, seja margarinas, óleo de soja, qualquer coisa, tem 9,3% em cima. E você se acredita de onde? Quer dizer, um país não pode ficar exportando imposto, né? Então é uma situação muito complicada. Essa medida provisória chegou na casa, nós já estamos nos arregimentando, conversando com os deputados, com os próprios senadores, já apresentamos emendas lá na Câmara, mas o governo terá que repensar isso. Ontem, no dia de ontem, parece que ele já começou a se movimentar no sentido de olhar para a questão da exportação, que não pode, mas, na minha opinião, ele terá que revogar esse dispositivo que ele colocou na medida provisória, senão a gente vai ter inflação de novo. Aí vocês falaram, inflação antes. Inflação, às vezes, o próprio governo a faz, né? Senador, uma pergunta sempre clássica, a questão do Brasil campeão dos juros no mundo inteiro e tal. O senhor acredita que um dia o Brasil ainda pode chegar, em que tempo o Brasil poderá chegar a cobrar taxas de juros mais ou menos no mesmo nível dos países mais avançados? Mas juros reais, que é pago pelas empresas e pelas pessoas físicas. Tem dois tipos de juros aí. Quando nós vamos fazer um investimento para os setores produtivo, indústria, os impostos não são muito altos no Brasil. Você paga juros de 6% ao ano mais TR. Você paga, às vezes, 4% ao ano mais TR. Se você olhar o juro total no Brasil para esses empreendimentos, ele é em torno de 10% ao ano. Nominal tira a inflação de 6%, você fica com 4%. Então, olhando dessa forma, os juros não são muito elevados. Dá para você fazer investimentos. O bom e o correto seria de você não ter essa taxação de TR ou antiga TJLP, essas coisas todas. Tem um juro fixo, como tem para a agricultura, nos setores de investimento de máquinas, aqueles moderfrotas e finames e outras coisas. Então, seria muito bom se o cidadão fizesse o seu investimento e colocasse, a minha prestação é tanto por ano, faça chuva ou sol, ficou por aí. Mas, infelizmente, ainda não é. Agora, os juros para o consumidor, né, que são esses dos crediários, esses realmente são juros absurdos. Isso é um assalto o que se faz ao consumidor. E pior, nós brasileiros não temos o costume de fazer a conta de juros separados, né? A gente quer saber se aquilo cabe na nossa prestação e
manda bala. Compra uma geladeira e paga 3 geladeiras. Paga 3. E a gente não entende. Eu vou comprar uma televisão, por exemplo, está lá o preço lá, R$ 1.500. À vista, é 1.500. Não, eu quero financiar em 20 meses, 1.500. Quer dizer, o juros está embutido, inclusive, para quem está pagando à vista. Né? Então, esses eu acho que ainda vai um tempo para o Brasil se adequar e aprender. Há pouco tempo passou aqui pelo Congresso uma lei que é da questão de você observar o bom pagador, né, de ter uma lista de bom pagador, mas isso não interessa muito aos bancos. Quer dizer, é sempre bom colocar o seguinte, o risco é bastante alto. Se o risco é alto, eu tenho que cobrar uma taxa bastante alta, né? Mas os juros, de fato, no Brasil são de arrepiar e de matar qualquer um. Senador, há uma grande preocupação com o crescimento do país, né? O Brasil tem conseguido no ranking das nações aí uma posição muito boa, que é de 7º lugar, sendo superado apenas por Reino Unido, França, Alemanha, Japão, China e Estados Unidos. O senhor acha que o Brasil tem condições de melhorar a sua posição no ranking mundial do crescimento do produto interno bruto, superando alguns desses países? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Acho que o Brasil, com exceção da China e dos Estados Unidos, o Brasil chegará inevitavelmente à terceira economia do mundo em muito pouco tempo. Quando a gente fala em termos de nação, pouco tempo, 10 anos, 15 anos, coisa parecida. Claro. Por que isso? Porque, por exemplo, os Estados Unidos é uma grande potência industrial militar, mas antes disso, ele foi e é uma grande potência agrícola, né? A China não é diferente, né? A China hoje importa muitos alimentos, mas eles acabaram com a fome dos bilhões de pessoas que eles têm lá, produzindo para eles próprios, né? Em muitas situações até exportam mercadorias ainda para o mundo. Então, eu diria o seguinte, olha, para você ser uma grande potência industrial, que seja militar, econômica, você precisa ter alimentos, você precisa ter paz no seu território, e você precisa fazer dinheiro com isso. O que é dinheiro que vem da terra? Quer dizer, é o trabalho das pessoas e os insumos que você coloca. É diferente, por exemplo, quando o Brasil exporta um avião. O Brasil faz ótimos aviões, tem avião no mundo inteiro. Só que a asa vem do Canadá, os motores vêm dos Estados Unidos, os flaps vêm não sei de onde, e monta aqui e você tem a mão de obra e leva embora. Quando você faz agricultura, muito pouco se traz de insumos agrícolas, como às vezes cloreto e potássio. O resto, semente, mão de obra, tecnologia, combustível, as máquinas, você tem tudo aqui. Quer dizer, você reforça a sua economia interna, não mandando muito dinheiro para fora para produzir isso. Bom, vencido essa etapa que o Brasil já venceu, não tem por que ele não ser uma grande economia. Quer dizer, ele tem que fazer o que nesse momento? Investimentos em tecnologia, né? A ciência e a tecnologia é que vão determinar o futuro do mundo. Aliás, já é assim, né? Já é assim. O Brasil precisa correr um pouco mais atrás disso, priorizar isso. Por exemplo, eu falei da questão da agricultura aqui, né? O que vai dominar a agricultura para o futuro é a biotecnologia na agricultura. São os ganhos de produção que você tem a partir de genes, de modificação de genes que você pode fazer. Ora, se nós não colocarmos dinheiro na Embrapa, não colocarmos dinheiro nas empresas de pesquisa nacional que nós temos, nós vamos ter que depender de comprar das grandes multinacionais. Ora, eles vão capturar esse valor e vão levar embora. Fora isso, a insegurança que você tem de um dia, esses grandes players falam assim, olha, eu não transfiro mais essa tecnologia para vocês. Quer dizer, você fica na dependência eterna deles. Então, o Brasil precisa investir muito em ciência e tecnologia. O dinheiro para a Embrapa não são os milhões que a gente consegue arrecadar por aqui, e eu vejo aqui, às vezes, o presidente da Embrapa pedindo uma emenda para um pedacinho para outro. A Embrapa tem que receber bilhões de reais do orçamento da União, para que ela liberte o Brasil, para que ela deixe o Brasil em condições de competitividade a nível mundial. Então, a pergunta é simples, o Brasil pode vencer esses países? Pode, porque ele tem a riqueza natural, tem o trabalho, só precisa investir um pouco mais em conhecimento, em ciência e na educação. E o investimento em ciência e tecnologia está em torno de 1% do PIB. Quer dizer, há condições reais do Brasil chegar ao nível dos Estados Unidos de 3%, 4% do PIB? Eu acho que nós temos que fazer isso. Isso é uma questão de Estado. Quer dizer, nós aqui, o Senado, a Câmara, o Executivo, a sociedade, nós temos que ter esse entendimento. Se queremos ter a liberdade, se queremos ser dono do nosso nariz no futuro, nós temos que investir nisso. Não é ficar correndo atrás
dos outros a vida inteira. Vamos chamar assim, a receita é clara, ela está aí colocada. O que nós não temos é decisão política para fazer isso, porque só com decisão política você arruma o dinheiro para fazer as coisas. Senador, o senhor colocou duas questões muito importantes aí, a questão da biotecnologia e a questão da Embrapa. E essas duas discussões, de alguma forma, estavam bloqueadas por um certo debate ideológico. Por exemplo, a biotecnologia, com movimentos queimando plantações, destruindo pesquisas, principalmente movimentos sem terra e tal. Aí o senhor vem aqui e fala também em investir bilhões na Embrapa, que é uma empresa estatal. É um empresário grande, um empresário reconhecido que está falando isso. Esse debate ideológico está desbloqueado? Ele não deveria nem existir. Quer dizer, quem defende a agricultura, quer seja grande ou pequeno, ele tem que defender a geração de renda. Quer dizer, adianta você fazer reforma agrária, adianta você colocar alguém no campo e ele morrer de fome lá? Está atendendo a que interesse? De ninguém, nem de quem defendeu essa política, nem de quem vive lá, e nem do governo, nem da sociedade. Quer dizer, então, para mim, agricultura pequena, média, grande, super pequena, para mim é a mesma coisa. É um cidadão, é alguém que está ali, maior ou menor, está produzindo. E ele precisa ter ganhos. Eu não vi ninguém até hoje na vida ficar em algum lugar se ele não tem um ganho para sustentar a família dele, para ele melhorar de condições, para ele dar ao futuro do filho dele alguma coisa melhor do que ele teve até hoje. Eu, por exemplo, trabalho e torço para que os meus filhos sejam melhores que eu, assim como vocês devem pensar. E todo cidadão brasileiro pensa assim, olha, eu quero o meu filho melhor do que eu, independente da posição que eu esteja. Então, na agricultura não é diferente. E esse debate ideológico, isso aí é uma coisa histórica que vem desde o tempo da questão da reforma agrária, que passou pelos Estados Unidos, que foi feita depois no México, depois veio Cuba, e chegamos por aí, não, precisamos fazer reforma agrária. Mas só que quando esse movimento chegou no Brasil, já tinha perdido. Né, perdeu a janela histórica. Perdeu a janela histórica. O tempo passou, os pequenos produtores hoje estão produzindo, ganhando dinheiro, usam tecnologia. Então, passou. Isso não faz mais parte de ninguém. A gente precisa, como disse antes, botar dinheiro na pesquisa, que a pesquisa vai dar dinheiro para todo mundo, quer seja pequeno ou grande. E a Embrapa é uma estrutura da sociedade brasileira, que tem grande conhecimento, e é pública. Não estou dizendo que os privados não devem fazer. Nós mesmo, no setor de soja e algodão, temos uma empresa privada chamada TMG, ligada à Fundação Mato Grosso, lá, que pesquisa e coloca lá milhões de reais todos os anos para descobrir novas variedades resistentes às doenças, mas é uma privada, ela vai ganhar dinheiro com isso, né? E a pública tem a obrigação de fazer para todo mundo. Senador, sempre que a gente fala na questão do desenvolvimento, a gente pensa em infraestrutura. Quer dizer, que é a mola, antes o Washington Luiz falava que governar, abrir estradas, quer dizer, de certo modo é fazer portos, é ter estradas, ferrovias, rodovias, é ter estrutura de armazenagem, quer dizer, infraestrutura no Brasil é uma questão muito preocupante, principalmente quando a gente olha a questão do nível de investimento do país, que é em torno de 18%, 19% do PIB, muito baixo, se comparado, por exemplo, da China, que é mais de 40%. O nível de investimento. O que é que o senhor acha que é possível mudar essa situação da infraestrutura no Brasil? Olha, se é possível ou não, é um outro departamento, né? Quer dizer, precisa de dinheiro. Mais uma vez, decisão política de o que fazer e o que priorizar. Agora, que a nossa infraestrutura é uma coisa de fazer vergonha, tu não tenha dúvida disso. Você anda em alguns países, você vai à China, por exemplo, vê o que eles estão fazendo, o que já fizeram. São estradas duplicadas de um lado do outro, a ferrovia do outro, a ferrovia duplicada. As coisas acontecem assim, em 2, 3 anos você vê que a coisa andou, está lá do outro lado. Nos Estados Unidos a gente não precisa nem falar porque já tem uma estrutura feita há muitos anos, há mais de 50 anos, 60 anos, fizeram a infraestrutura deles. A nossa é uma vergonha. Eu fui para o Mato Grosso no ano de 1979. Para chegar lá tinha um caminho, uma alternativa, que era interior de São Paulo, Presidente Prudente, Campo Grande, para chegar lá em Rondonópolis, né? Passados esses 30 anos, nós seguimos o mesmo caminho. Quer dizer, agora que está chegando uma ferrovia, em 1979 o Estado produzia 30 mil toneladas de grãos. 30 mil toneladas de grãos. Hoje produz 30 milhões de toneladas de grãos. E continua na mesma estrada, na mesma rota, tirando esse produto de lá. Quer dizer, o porto continua o mesmo em Santos, o porto continua o mesmo em Paranaguá, em São Francisco. A única coisa nova que aconteceu nesses 30 anos no Brasil, em termos de logística nova, foi o corredor da hidrovia do Madeira Amazonas, que eu tive a primazia, o privilégio como empresário de participar e fazer aquilo.
É a única coisa nova. Depois daquilo, não tem mais nada. Quer dizer, então, o Brasil, com o seu programa, o PAC, que é um programa de aceleração de crescimento, o presidente Lula estava com toda a razão de fazer isso, de priorizar isso. Agora, que não é fácil você fazer uma obra no Brasil, não é. A gente não pode dizer que só o governo é responsável por essa demora. Não. A estrutura que nós temos, as questões ambientais, as questões do TCU, da CGU, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, todo mundo bota o nariz e o bico onde não deve. É muita burocracia. É uma burocracia que nem consegue. Olha, eu vou dizer uma coisa, hoje já está assim. Você eleito governador do Distrito Federal, assumiu, e não tem nenhum projeto andando, fala assim, agora eu vou pensar num projeto para essa cidade. Vai terminar seus 4 anos e você não começou nenhuma obra ainda. Infelizmente, é assim que nós estamos. Eu defendo, dentro das responsabilidades, mas eu defendo, uma vez eleita presidente, uma vez eleito governador, você tem autorização da sociedade para tocar as coisas, para fazer as coisas. E quem é o órgão de fiscalização, venha fiscalizando atrás e não impedindo de você fazer. Nós estamos chegando num ponto, sinceramente, que eu não sei como é que nós vamos fazer obra no Brasil, a seguir as regras que aí... É a lagartixa do viaduto, né? É isso aí. Fazer o viaduto, tinha uma lagartixa, não pôde fazer exatamente, a obra. É o papagaio da beira da estrada que segurou 10 anos lá para duplicar a rodovia. A questão específica das rodovias e das ferrovias no Brasil e também dos portos. No próximo bloco, aguarde.